Olá, muito prazer, o meu nome é Sara e o intuito desse vídeo hoje é trazer para você um pouquinho mais de informação a respeito do TEA, que é o transtorno do espectro autista, algo que hoje em dia é muito falado, muitas pessoas ficam em dúvida, principalmente quando a criança está naquela fase de um ano e pouquinho. Então eu vim trazer um pouquinho da minha experiência como mãe de autista. Eu tenho um filho de 3 anos que é autista já tem o laudo tudo certinho. E para você que está em dúvida, para você que às vezes está procurando algum vídeo explicativo dos sinais, dos sintomas, o que a criança autista ela apresenta, então o intuito é esse, trazer essa informação para que você possa saber aí o caminho a seguir, que médico, que profissional procurar. Então um pouquinho mais dessa informação para você. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Curta o vídeo também para ajudar bastante, compartilhe com alguma mamãe, algum papai, alguém que esteja passando por essa situação, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Como eu falei, o meu filho ele tem 3 anos, tá? Ele foi diagnosticado com 2 anos e 2 meses no TEA, dentro do transtorno. O que o meu filho ele apresentava? Até, vamos dizer assim, uns 9 meses, ele se desenvolveu normalmente. Sentou no tempo certo, andou no tempo certo. Porém, com volta de um ano e 2 meses, ele ainda não falava nada. Às vezes a gente tentava interagir com ele tinha difícil acesso visual conosco, né? A gente chamava ele pelo nome, muito difícil ele olhar. Teve também outras situações que ele aprendeu com uns 8 meses a dar tchauzinho, depois ele já não dava mais. E todo mês eu levava ele no pediatra para acompanhar o peso, as consultas de rotina. E por volta de uns 9 meses, o pediatra que sempre acompanhou ele, levantou aí essa questão. Falou, olha mãe, eu percebo que ele não olha muito pra gente quando a gente fala com ele, principalmente aqui por ser uma sala, né, um médico, uma pessoa que ele não tá acostumada a conviver todos os dias. Ele teria que ter a curiosidade de olhar pra mim, olhar pro que eu tô segurando, ele não tem esse contato visual e também tem essa irritabilidade, que toda vez que entrava dentro da sala do médico, ele não queria ficar no colo, não queria ficar no chão, nada tava bom pra ele. Então daí surgiu o primeiro ponto. Aí veio a questão que ele também, quando ele começou a introdução alimentar, ele comia quase tudo. Comia banana, comia bolachinha, comia de quase tudo. Tudo que a gente dava pra ele, ele aceitava. Toda vez que entrava dentro da sala do médico, ele não queria ficar no colo, não queria ficar no chão, nada tava bom pra ele. Então daí surgiu o primeiro ponto. Aí veio a questão que ele também, quando ele começou a introdução alimentar, ele comia quase tudo. Comia banana, comia bolachinha, comia de quase tudo. Tudo que a gente dava pra ele, ele aceitava. Por volta de um ano ele já começou a rejeitar, ele já não comia mais carne, já não comia mais as frutinhas que ele estava acostumado. Água ele já não queria mais beber, a gente percebeu que ele foi ficando seletivo, ele escolhia só o que ele queria comer. Então coisas que ele comia, ele parou de comer. Outra questão, quando vinha alguma criança aqui, que eu tenho uma colega que tem um filho da mesma idade que ele, toda vez que essa criança vinha aqui, ele não demonstrava interesse, ele não queria ficar perto, ele não brincava com a criança vinha perto dele, ele não tinha interesse em conversar, em ficar perto da criança, ele sempre se distanciava e ficava brincando sozinho no cantinho dele. Os brinquedos que geralmente, assim como a gente costuma dizer que crianças brincam normal, um carrinho, pegar o carrinho, empurrar, ele não, ele ficava brincando com a rodinha do carrinho, pegava a rodinha, ficava rodando, não brincava de empurrar o carrinho. Os animaizinhos também, ele não tinha esse costume que nem criança, você mostra um boizinho, ó o boi, mu, ele não tinha esse interesse em tentar interagir com a gente. E só se interessava por coisas ali que era do foco dele. Por exemplo, uma coisa que desde pequeno ele foi apaixonado foi números e letras. E desde então, hoje, se você der aquelas pecinhas móveis para ele, ele monta o alfabeto inteirinho, do A a Z, os numerais de 1 a 20 na mesma sequência. E ele sabe o nome de cada letra. Por exemplo, eu não fico falando assim, qual que é o A, qual que é o B. Eu falo letras sortidas, qual que é o A, qual que é o S, qual que é o M. Então ele sabe todas as letras, o nome e a ordem delas no alfabeto. Isso é o hiperfoco dele, é algo que ele tem muito interesse, letra e números. Carrinho, bonecos, bola, ele não liga muito.
que foi outro ponto muito forte que a gente viu nele. Aí, de a gente passar no médico, o pediatra falou: olha, mãe, encaminha o seu filho pra fono, né, porque ele ainda não fala, e coloca ele na escola o mais rápido possível. E eu lembro que era por volta do mês de outubro. Fui numa escola, não tinha vaga, fui na outra, conversei com a diretora, expliquei a situação, e ela, muito atenciosa, conseguiu uma vaga pro Diego, pro meu filho, né? E ele entrou na escolinha. E já com um mês na escolinha, eu já tinha deixado tudo explicado para a diretora o porquê dessa pressa de colocar ele. Com um mês, mais ou menos, a psicopedagoga que atendia ele na escola chamou a gente para conversar. Ter contato com outras crianças, não atendia quando era chamado, brincava só com alguns brinquedos específicos. Então ela também foi outra profissional que encaminhou ele, que falou: olha, leva o seu filho pro neuropediatra. Nesse processo ele já estava na escolinha, já estava passando pela fonoaudióloga também, e a fonoaudióloga também fez uma cartinha encaminhando ele pro neuro. Aí eu consegui levar ele pro neuro aqui próximo da nossa cidade, na cidade de Bauru. Ele estava com 2 anos e 2 meses. E foi em fevereiro do ano passado, de 2022. Aí quando eu levei ele nessa consulta com o neuro, eu já levei o encaminhamento da fonoaudióloga, da psicopedagoga e do pediatra. Chegando dentro da sala, o neuro, primeira coisa que ele falou: solta seu filho, deixa ele ficar à vontade que eu tô observando ele. E nisso eu deixei, ele observou, ele leu todos os encaminhamentos. E aí ele só tava lá conversando, digitando no computador, e eu perguntei: então, doutor, pode ser que ele seja? Aí ele só me respondeu assim: você tem dúvidas que ele seja? E realmente dúvida eu não tinha. Desde o início eu sabia que alguma coisa tinha. E, né, como dizem, coração de mãe sempre tá certo, e realmente, ele é autista. Aí o neuro já encaminhou ele, né, pra terapeuta ocupacional, fonoaudióloga que ele já fazia, encaminhou ele pro psicólogo também, e também a questão da psicopedagoga na escolinha. Então, desde então, ele tem atendimento com todos esses profissionais. Uma vez na semana é a fono, uma vez é a TO, uma vez é a psicólogo, e uma vez na semana na escolinha ele passa com a psicopedagoga, que são, como costumam dizer, a equipe multidisciplinar que de início atende ele e que tá dando super certo, tá? Hoje ele já tá com 3 anos e 1 mês, ele ainda não fala, mas a gente percebe que bastante coisa já mudou nesse caminho das terapias dele. Ele já tem mais um contato visual um pouquinho melhor, ele já atende quando é chamado, alguns comandos ele já obedece, né? Quando a gente fala: Diego, pega tal coisa, pega a mamadeira, apaga a luz, essas coisas simples ele já faz também. Não é uma coisa assim que posso dizer: meu Deus, é o fim. Não, pelo contrário. Quando eu saí da sala do médico, a primeira coisa que eu falei, né, pro pai dele até então que tava comigo, falei: ó, o Diego ele vai continuar sendo a mesma criança. O mesmo Dieguinho que a gente ama, que tá aqui dentro da nossa casa, ele vai continuar sendo a mesma criança. Não mudou nada. O mesmo Diego que entrou na sala do médico é o mesmo Diego que saiu. A diferença é uma criança bem tranquila. Mas a semana que vem a gente vai levar ele novamente. A outra coisa também que eu esqueci de comentar aqui, outro sintoma muito forte que o Diego tinha era o sono dele. Ele não dormia a noite inteira de jeito nenhum, por mais cansado que ele estivesse. Tinha vezes dele acordar tipo 2 horas da manhã e dormir mais de 4 horas. Então, quando a gente passou na primeira consulta com o doutor, com o neuro lá que deu o laudo dele, ele passou pra gente também uma vitamina que chama melatonina. Depois que ele começou a tomar essa melatonina, graças a Deus, o sono dele teve muito mais qualidade. É raro às vezes que ele acorda de madrugada, tem vezes que ele ainda acorda, mas também depende muito do dia, da rotina dele, como foi. Mas em geral, todas as noites ele dorme muito bem. Ele dorme em torno de umas 10 horas e acorda todos os dias 6h30, 7 horas. Porque ele tá acostumado a acordar cedo por conta da escolinha. Bom, pessoal, de início, os principais sintomas, né, vamos dizer assim, sintomas que o Diego apresentava, então o resumo era esse: a falta de contato visual,
não brincava com outras crianças, não tinha interesse em estar próximo a outras crianças, não dormia bem à noite e tinha a seletividade alimentar. Coisas que ele comia, ele deixou de comer, deixou de ter interesse. Até por coisas simples, mamadeira. Se você troca uma mamadeira por outra, é uma luta até ele acostumar, até ele aceitar. Enfim, bom, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, eu gostaria muito que vocês deixassem aqui no campo das perguntas, eu terei o maior prazer em estar respondendo. E assim, eu quero que esse canal, o intuito dele seja de a gente ter um canal aberto, onde todas as dúvidas, tudo que vocês tiverem de pergunta, podem realizar aqui no campo perguntas, que eu vou ter o maior prazer de responder. Até porque quando somos mães, né, pais de uma criança autista, quanto mais próximos a gente estiver de outras pessoas que estejam na mesma situação que a gente, melhor é. Por quê? Você tem uma rede de apoio. Olha, meu filho está apresentando isso e isso. Outra mãe vai poder dizer, olha, já passei por isso. Então é muito importante você se cercar de pessoas que estejam convivendo também a mesma situação que você. Tá bom, pessoal? Eu agradeço aí a atenção de vocês. Logo, logo tem vídeo novo. Eu pretendo postar um vídeo toda semana, tá? Explicando a rotina, consultas, as terapias dele também. Eu vou falar bastante com vocês aqui. São vários assuntos, várias questões. O que vocês tiverem de dúvida já sabe. É só deixar no campo pergunta. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo.